Ai, agora sim, para não perder nenhum minuto. Como estamos? Tudo bom, Rafa? Seja bem-vindo, muito bom te ver. Daqui a pouco a turma chega, que esses encontros são assim, né? A turma vai chegando e a gente vai transbordando aqui nosso encontro. Deu tudo certo com sua reunião que você falou que tinha? Pior que não, tomei bolo. Ai. Enfim, a gente persiste, né? Vamos persistir, que esse é o nosso movimento. Muito bom. Você terminou de ler o livro hoje de manhã, então, você estava falando? Isso. Vou. Maravilhoso. Muito bom. Eu não tinha lido esse livro também, é, antes de pôr no clube. Eu coloquei ele porque eu estava pesquisando, né? Boa, o meu tá aqui. Eu tô no físico. O meu Kindle tá cheio de livro, mas ultimamente eu tô indo na linha do físico, para sair um pouco de tela. Mas esse livro foi um livro que eu não tinha lido ainda. E foi muito interessante que coincidiu de eu colocar esse mês no meu clube e a Sato tinha colocado no clube do livro da escola também no mesmo mês. Então foi bem interessante porque eu li uma vez e vai valer para os dois encontros, né? Mas eu gostei muito da leitura. Tiago Brunet é um autor que eu gosto muito. Eu já li dele o é, Especialista em Pessoas, que eu gostei bastante. Eu estou aqui agora com o Como Ganhar o Mundo Inteiro Sem Perder a Alma e o Princípios Milenares, que eu estou para ler, dele também. Mas eu gosto muito dele como autor. Ele tem uma linguagem simples, uma linguagem acessível. E hoje a ideia é a gente trazer um pouco o que cada um que leu o livro teve de percepções e quem não leu, que vai chegar, consegue acompanhar e também absorver o livro por meio das nossas percepções, essa é a ideia. E a gente também ter aqui um momento de troca. Então, eu também, mais para o fim, deixei aqui alguns exercícios, uma visão mais ampla do que o livro traz, que eu acredito que pode contribuir. Que a ideia é também a gente trabalhar um pouco esse olhar, né? Eu percebo que toda vez que a gente fala sobre dinheiro, só de falar essa palavra, muita gente cai para trás, muita gente sai correndo. Existe, né, essa questão com esse tema, com essa palavra, até um tabu às vezes, né, em algumas famílias. Então, eu também escolhi esse livro exatamente para ajudar a gente a ter essa outra perspectiva. Esse ano, esse é o segundo livro de olhar financeiro que a gente está lendo aqui no clube. Ano passado a gente leu Os Segredos das Mentes Milionárias. Esse ano a gente já leu Pai Rico, Pai Pobre, que também traz esse olhar. Ou foi esse ano, ou foi bem no finzinho do ano passado. Mas esse aqui já é, no clube como um todo, já é o terceiro livro que a gente está olhando para a vida financeira, para mentalidade e finanças, né? E o que eu achei de diferente desse livro em relação aos outros é exatamente essa abordagem, que ele faz o link com o emocional que os outros autores não aprofundam, né? Eles não trazem essa visão. Então, eu queria te ouvir, Rafa, e primeiro entender aí em relação à expectativa versus realidade, qual a tua impressão do livro, se você puder falar. Se puder, vai ser ótimo te ouvir, para entender qual é a sua percepção, né? Então, expectativa versus realidade. O que que você achou? Cara, sendo bem sincero, eu não tinha muita expectativa porque eu conheço pouco do Brunet. Eu não, eu conheço assim de vista, mas eu nunca acompanhei muito, nunca segui, então nunca li nada dele. Então eu vim de peito aberto e sem expectativa nenhuma para poder conhecer mesmo. E o bom é que como eu não li os outros livros, eu comecei justamente por um que é a minha praia. Eu adoro essa parte de finanças, né? Eu estudo isso há 20 anos, né? Estamos em 2026. Então, 20 anos estudando isso. Então, foi bom conhecer um assunto que eu, entre aspas, já domino, já tenho bastante bagagem, só que pelo ponto de vista dele. Então, eu gostei bastante, principalmente pelo que você comentou, de ter uma linguagem bem acessível. Eu até recomendaria para quem me perguntasse como livro de entrada, para quem está querendo começar a estudar educação financeira, mentalidade. Ele é um livro bem interessante para isso. Ele só não entra muito na parte técnica, ele foca bem na parte de mentalidade. Então, para quem está começando, eu acho que é até mais importante. E não é um livro tão grande, né? Então,
para quem está começando também não assusta, porque às vezes você É. pega um livro de finança que é grandão, o pessoal já fica apavorado logo no começo, ainda mais se ele aprofundar muito em termo técnico. Ele não tem praticamente, acho que nada de técnico mesmo. Então, para livro de entrada, para quem está querendo começar a estudar educação financeira, eu achei sensacional. Também gostei bastante, eu concordo com essa visão. E para mim, para quem quer começar a entender sobre vida financeira, trabalhar finanças, ele é realmente esse ponto de partida, porque tudo começa na mentalidade e ele traz o link, né, antes da mentalidade, no sentido de trabalhar a crença, de trabalhar o olhar para o futuro, ele traz esse olhar da mentalidade com um link emocional, de você curar suas feridas do passado, de você trabalhar a sua história para que o dinheiro não se torne o seu senhor, né? Então eu gosto muito dessa abordagem dele, que para mim hoje até faz mais sentido começar com ele, ir para o Segredo das Mentes Milionárias e depois ir para o Pai Rico, Pai Pobre. Porque eu fiz o inverso aqui, né? Eu comecei aqui com Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. Agora a gente está olhando esse aqui. Próximo mês aqui no clube a gente vai olhar o Quem Pensa Enriquece. Mas pensando em mentalidade para finanças, eu faria essa outra sequência que eu acho que vai trazer um aprofundamento para o leitor, né? E é muito interessante o Brunet trazer vários exemplos pessoais dele que assim, eu já li outro livro dele, Rafa, mas assim, um não fala com o outro, tá? É isso que é legal do Brunet. Esse assunto aqui é esse assunto. Se você vai ler o Especialista em Pessoas, é outro assunto. É um livro que eu recomendo também, porque ele é um complemento do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas ele é um livro prático do relacionamento interpessoal. Então, ele te ensina a lidar com pessoas que você precisa por alguma questão, que são estratégicas, ele te ensina a classificar as pessoas que estão no seu convívio, sabe? Então é bem interessante. Então são livros distintos. Mas para mim o ponto que eu mais gostei, assim, pensando, né, na expectativa versus realidade, eu tinha uma impressão de que esse livro ele ia aprofundar muito na questão das crenças, nas questões de frustrações e coisas assim com relação ao dinheiro, com a vida financeira, até pelo título. E quando eu fui lendo, essa visão que ele fala aqui, né, do saúde emocional para ter paz financeira, tá bom, Amanda, seja bem-vinda, viu? Pode, conforme a gente for falando aqui, se quiser trazer sua contribuição, pode falar também. Que eu sei que você não leu o livro, mas tá tudo certo, tá? A hora que quiser falar, é só abrir o microfone. Então, eu gostei muito disso aqui, que ele realmente faz essa abordagem no livro da saúde emocional, né? Essa é a principal foco dele, vamos dizer assim. Então, me surpreendeu positivamente nesse aspecto, porque ele trouxe a saúde emocional de um jeito diferente, que vai além da inteligência emocional. E aí, o que que a gente faz, né? A gente precisa é, olhar para isso com essa visão também, que a gente precisa ter saúde emocional no nosso dia a dia para lidar com nossas finanças, né? Para ter paz financeira. Claro que aqui ele está trazendo esse viés financeiro, mas a saúde emocional ela vai ser necessária para a vida, para a gente não se colocar na vítima, não se colocar como vilão, não fugir da responsabilidade. Então eu gostei muito disso. A Amanda, eu sei que não leu o livro, mas Lúcia, você conseguiu ler o livro do mês? Você vai ficar mais acompanhando? O livro não, eu não li esse livro. Eu vim para Tá me bom. acompanhar, mas eu tô lendo aquele Os Segredos da Mente Milionária. Legal, muito bom, muito bom. Mas esse aí, eu tô até com ele aqui, eu li hoje 5 páginas, mas Ah, esse aí muito eu bom. não. Eu entrei Não para tem acompanhar problema. mesmo. Tá bom, mas conforme a gente for falando, tiver alguma coisa que você queira complementar, é só entrar e contribuir, tá bom? Fica bem à vontade. Bem legal. Bom, e aí, além disso, né, eu fui vendo ao longo do livro um pouco assim da jornada que eu vivi na vida financeira e de pessoas que eu tenho próximas a mim. Rafa, que também estuda e trabalha com vida financeira aí há mais de 20 anos, deve ter tido também essa experiência.
E para mim, o grande ponto que eu vi nesse livro é que o Brunet traz um olhar que a gente tem uma tendência de ignorar, que é o olhar da gente curar nossas questões pessoais, porque a gente não foi ensinado a olhar para isso. Então a gente sempre está olhando para fora, a gente está sempre buscando o nosso resultado a partir do prisma de alguém. A gente está sempre olhando nossa vida financeira, nosso status social, nossas condições a partir de pessoas que a gente observa à nossa volta. Ou porque a gente entra no lugar da comparação, ou porque a gente coloca aquela pessoa como uma referência e a gente quer ser igual àquela pessoa. E aí, ou a gente se diminui demais, dizendo que não consegue, ou a gente fica olhando aquilo e falando que aquilo está muito distante e desiste de tentar. Né? Então, ele traz muito esse olhar que não é nenhum nem outro. Você precisa ter clareza de quem você é, o que você quer para você, para sua família, para sua vida e olhar para isso, né? Claro, ele traz pessoas que são inspiração, ele traz situações onde amigos são necessários, onde quem sabe um pouco mais é necessário, mas ele traz muito esse olhar. Quem eu sou? O que é importante para mim? O que eu quero? Né? O que que eu vim fazer nessa existência? Então, eu gostei muito também dessa visão. Pode falar, Rafa. Uma coisa que eu gostei bastante, e eu não tinha visto isso em outros livros de educação financeira, talvez até por essa abordagem dele bem diferente, foi a questão do como eu posso contribuir, dependendo do círculo que você tiver, porque a gente meio que, e isso eu me incluo muito, a gente foi treinado para tentar tirar proveito, num bom sentido até, do ambiente que a gente está. Tipo, estou Uhum. numa mesa fazendo networking. O que, que eu posso aprender dali? A gente sempre teve essa visão de frequentar as mesas para aprender. E ele traz uma visão contrária, que é, independente de onde eu estiver, como que eu posso contribuir? Porque às vezes você até está numa mesa de pessoas que às vezes estão mais avançadas do que você, seja numa mentoria, seja alguma coisa com pessoas que já estão, às vezes, muito mais avançadas no jogo do que você está. Mas, cara, você sempre tem alguma coisa para contribuir. Seja lá o que for, às vezes é um diferencial teu, uma forma sua de ligar os pontos, que cada um tem a sua maneira de ligar os pontos. Então, às vezes, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de conectar os pontos ou alguma experiência prévia, você sempre tem alguma coisa para contribuir, independente do nível, entre aspas, daquele ambiente que você está. Isso eu nunca tinha visto ninguém falando. Eu achei muito, muito, muito legal, assim, diferentão. É bem diferentão mesmo. E é muito interessante, né? Eu já tenho isso muito em mim, de como contribuir com a pessoa, com o ambiente. É uma parte que para mim eu já olhei e passou, né? Eu não tive essa percepção que é tão diferente. Mas é exatamente isso, né? Como contribuir, porque quando eu me preocupo em contribuir com o outro, eu saio do prisma do ego, né? Foi um choque de realidade isso. Aqui, Rafa, eu gosto muito de uma frase que eu falo demais, que é assim: ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender, e ninguém é tão burro que não tenha nada para ensinar. Né? Então, é essa a prática que a gente pode tirar de aprendizado desse livro também. Porque quando eu vou para esse lugar do como eu posso contribuir, eu saio do meu ego de só sugar, que ele traz um pouco desse olhar, né? Que na vida eu não posso ser desse sanguessuga, eu preciso ser alguém que também leva alguma coisa, porque é nessa troca que eu vou fazer o bem para o outro e vou receber. E aqui me faz lembrar muito a questão que a Elaine Orives fala muito, que o dinheiro é energia. E se é energia, precisa circular, porque a energia parada paga, né? Igual a água parada apodrece, morre, né? A vida é movimento. Então, ele traz também essa visão, né? De que, primeiro, eu preciso olhar para dentro, preciso me conectar comigo, com os meus valores, com o que é importante para mim. Às vezes eu não tenho consciência disso, então eu vou precisar, trabalhar muito esse autoconhecimento,
Ao mesmo tempo, eu preciso também ter a humildade de estar em mesas onde, de repente, tem pessoas melhores que eu vou aprender, e ter a generosidade de contribuir, que ele traz nos últimos capítulos, a generosidade, né? É, Bem-vinda, Raquel. Entendi. Tá bom. A Raquel tá nos Estados Unidos, então ela tá como ouvinte aí acompanhando. Seja bem-vinda, tá, Raquel? Depois, Raquel, Letícia, enfim, cada hora eu chamo de um nome. Mas nome composto dá nisso, né? Mas fica à vontade, tá? Depois, se você quiser contribuir aqui com texto, alguma coisa, você fica bem à vontade. Então, eu gostei muito também desse jeito que ele traz. E o que eu queria pegar aqui, né, antes de fazer mais uma pergunta para vocês, é assim: a gente precisa entender o que que o dinheiro significa para nós. Por quê? Porque não é sobre o dinheiro, é sobre o valor que eu dou a ele na minha vida. É sobre o poder que eu deixo ele ter ou não na minha vida. Então, para ajudar vocês agora, eu vou sugerir que vocês anotem aí o que que vocês pensam sobre dinheiro. Pelo menos três frases, três coisas que vocês pensam sobre dinheiro. Por quê? Principalmente, o Rafa já trabalha com dinheiro, já tem algumas questões bem resolvidas aí em termos de mentalidade, mas não é o padrão do brasileiro. O padrão do brasileiro é ter crença, é ter trava, é ter preconceito com a palavra dinheiro, é essa palavra ser um tabu nas mesas, nas famílias, né? As pessoas falam, ah, não, eu vou olhar minha renda, ah, não, eu vou olhar meu salário, ah, não, porque o meu saldo, não, mas a maioria evita falar a palavra dinheiro, e eu estou insistindo em falar, porque a ideia é quebrar essa visão, porque o dinheiro não é sujo, mas a gente ouviu a infância inteira: dinheiro é sujo, dinheiro não é mal. E a gente ouviu que ele é mal. A gente, principalmente quem é criado no mundo cristão, né, seja evangélico, seja católico, ouve muito que o dinheiro é ruim. E não é o dinheiro que é ruim, é o amor ao dinheiro que é ruim. Mas a gente interpretou isso pela nossa sociedade. Então, eu quero começar tirando um pouco dessa questão, que eu até falei no grupo, né, que eu ia fazer de um jeito diferente esse encontro hoje, e eu fiquei. Essa semana eu fiquei pensando nisso, né, semana passada, e ficou muito aqui em mim que eu precisava contribuir mais além do livro, trazer exercício, trazer alguma coisa que ajudasse realmente a mudar a mentalidade da gente. Então, eu quero que você anote aí, vocês não vão precisar me falar, mas eu quero que você anote aí três coisas que você pensa sobre o dinheiro. Três positivas e três negativas, se você tiver as duas visões. Se só tiver uma, só uma. Até bem pouco tempo atrás, eu tinha muita crença sobre dinheiro. Eu falava que queria fazer um salário maior, eu não tinha coragem de falar. Eu falava que eu queria fazer mais dinheiro na minha vida e eu não tinha coragem de admitir qual era o valor que eu queria fazer. Eu não tinha coragem de falar de dinheiro, de quantia de dinheiro em conversas. E isso foi um trabalho interno que eu precisei fazer para tirar isso da frente. Porque eu entendi que a questão não é o tamanho da nota que eu estou falando. A questão é a forma como eu enxergo aquilo. E aqui, esse livro, Tiago, traz muito essa visão para gente, que a questão não é o dinheiro, a questão é como eu interpreto ele na minha vida. Porque ele é apenas uma ferramenta. Eu gostei que ele traz no capítulo 8, se eu não me engano, que o dinheiro é uma ferramenta, né? E às vezes a gente está tão focado na ferramenta e esquece de ver a casa toda montada. Por quê? Porque a gente não foi ensinado nisso. Então, o primeiro movimento que eu preciso que você entenda é: se você ouviu que dinheiro é sujo, se você ouviu que dinheiro é mal, que dinheiro só traz problema, que você não pode ter sorte no jogo, azar no amor, que está relacionado ao dinheiro, né? Sorte no jogo que você ganha dinheiro, aí você perde o amor, né? Se você tem essas frases na cabeça, eu preciso te dizer que é hora de ressignificar essas frases. Porque você pode sim ter uma família bem-sucedida, e sucesso é individual, cada um tem seu parâmetro, mas você pode ter uma família feliz, uma família unida, uma família saudável emocionalmente e dinheiro no banco. Você não precisa ser pobre para ser feliz.
Assim como não é porque você é rico que você vai ser infeliz. Você não precisa ser pobre para Deus te abençoar. Deus abençoa todos, ricos e pobres. A Bíblia diz isso o tempo todo. O sol nasce para todos, justos e injustos. Mas a religião faz a gente acreditar que a gente só é abençoado se a gente é pobre. Ou se a gente pega tudo que tem e dá. E, na verdade, se você pega e vai lá no texto bíblico, em todos os livros, no Antigo e no Novo Testamento, você vai ver que tem vários servos de Deus que foram riquíssimos. Você pega José, você pega Davi, você pega Salomão. Todos foram muito ricos e começaram do zero. Salomão foi filho do rei Davi. Ele não era tão rico quando ele era criança. Ele se torna o mais rico, que até hoje ninguém superou ele, depois que ele fez o pedido a Deus de ter sabedoria. Veja, ele não pediu dinheiro, mas ele teve dinheiro. Você pega José. José foi vendido como escravo. Na verdade, José foi vendido. E aí ele se tornou escravo. E ele foi viver numa terra distante da família dele. Pensa, em algum momento lá da história, ele se tornou governador do Egito, o homem mais poderoso do Egito. Se ele não tem clareza de quem ele poderia muito bem ter sucumbido ao se tornar o mais poderoso ali do Egito. Porque ele tinha posse, ele tinha dinheiro, e ele, antes de ser o governador, cuidava do dinheiro do faraó, cuidava do dinheiro lá da cidade. E ele só não ficou maior que Faraó, porque Faraó falou: você vai governar tudo. Eu vou estar acima de você na autoridade para fazer as coisas, porque eu ainda sou o Faraó. Olha o poder que ele teve. Por que que eu fui lá na Bíblia para voltar para cá? Para você entender que a nossa sociedade tem muita crença sobre dinheiro. E essa crença foi o homem que colocou, não vem de Deus. Porque em nenhum momento Deus fala que você não pode ter dinheiro na Bíblia. A questão é, se você amar mais o dinheiro, mais as riquezas do que a Deus, aí você atrai problema para sua vida. E aí o que que o senso comum faz? É mais fácil para limitar, para controlar, dizer que dinheiro é sujo. E mais, aqui eu vou falar uma coisa que vai doer e incomodar, gente. A gente começa a se contar a história de que não precisa de dinheiro para justificar a nossa incapacidade de ir atrás de fazer mais, para justificar o nosso medo de se movimentar e quebrar os padrões que a nossa família viveu e que a gente está acostumado. Já te dou a palavra, Amanda. E aí é a hora que o Brunet vem e quebra a gente, falando que você precisa primeiro resolver seus paranauê do passado para poder olhar para o futuro, né? Então, o ponto aqui é exatamente a gente entender a nossa visão sobre o dinheiro, porque não importa o que te falaram, importa no que você escolhe acreditar daqui para frente. Pode falar, Amanda. Eu acredito que, assim, primeiramente, obrigada por me permitirem estar aqui. Eu não li o livro, mas esse tema tem sido um tema muito especial, assim, para mim, né? Eu vivi a vida inteira, né, condicionada a repetir padrões e crenças limitantes dos meus pais, mais precisamente da minha mãe, que era uma extremamente compulsiva. Então, minha mãe condicionava o dinheiro, né? Toda vez que tinha algo sobrando ali, ela precisava gastar, se autocompensar. E eu criei essa mesma referência, né? Então, herdei isso dela e foi um comportamento que me seguiu durante toda a minha jornada. Até que em determinado momento me tornei mãe e comecei a ressignificar algumas questões da minha vida. Comecei a, de certa forma, ganhar melhor, estar num ambiente com pessoas com um nível de conhecimento de educação financeira que eu não tive. E aí eu comecei a entender, comecei a buscar, e vinha muito para mim sobre essa questão da escassez, né? Quem teve Uhum. escassez lá atrás, quem viveu em um mundo onde dinheiro ali era algo que chegava em determinado momento do mês, mas no dia seguinte já não tinha, acreditava que não era bom guardar. Para que guardar? Na época em que bancos, né, tinham várias questões de ter problemas, enfim, nos bancos. Então, assim, eu sempre vivi condicionada a não guardar.
Até que eu comecei a entender que não, a gente precisa de fato ter sim, pensar no futuro, né? Ter a sua reserva de emergência. E eu acho muito bacana, eu acho que essa minha reflexão aqui, trazer esse insight, é muito sobre isso, né? De entender que o dinheiro de fato é energia. Então, quando eu acredito que o dinheiro, sim, ele não traz felicidade, pelo contrário, eu acho que ele compra algumas coisas que proporcionam a felicidade. Então, eu acho que a gente começa a mudar e as coisas começam a fluir a nosso favor. Isso aí. E eu te vejo que eu também vivi essa realidade compulsiva. Eu vivi extremos, né? Na minha infância, minha relação com o dinheiro era conturbada. Na minha infância, eu tive uma fase que tinha de tudo em casa. A gente tinha duas empregadas na casa, fazia compra de carrinho lotado, distribuía para os vizinhos, aquela festa. E de repente, papai sai de casa. E aí a gente se vê, minha mãe, eu e meu irmão, sem nada, ela não trabalhava, a gente criança, né, adolescente. Cadê dinheiro? Vai fazer o quê? Vai comprar o quê? E de repente ele vira um grande vilão, porque ele falta. E aí a gente vive esse extremo. Quando eu começo a trabalhar, que eu me acelerei, né, para começar a trabalhar cedo, para não ficar passando necessidade em casa. Entro nesse lugar aí, Amanda, também, de gastar demais, de o dinheiro não pode sobrar, tudo que tem que ir embora, né, e ficar nessa situação. Quem me ajudou a sair desse lugar? O meu atual marido. Na época a gente se conheceu, começou a namorar, e ele começou a me ajudar a cuidar do meu dinheiro, a aprender a não gastar tudo, a fazer conta, síndrome de criança pobre da Disney, tipo isso, Rafa. É bem isso. E aí foi quando eu comecei a entender mais que eu precisava cuidar melhor do meu dinheiro. Mas eu admito que eu vivi aí pelo menos uns 20 anos achando que cuidava do meu dinheiro, achando que eu tinha uma boa relação com essa questão financeira. Mas é muito o que eu falei no início aqui. Eu não tinha coragem de falar de grandes números, eu não tinha coragem de falar abertamente sobre o tema. Era um tabu, era um tema que eu evitava, era um tema que eu fugia. E não só eu, várias pessoas no meu entorno eu via acontecer, como eu ainda presencio hoje, pessoas fugindo, né? E eu tenho vindo num processo aqui que esse livro trouxe muita clareza também. Que enquanto a gente não trabalha o nosso lado emocional de várias questões do passado, incluindo o dinheiro, incluindo a relação com o dinheiro, a gente vai ter problema, porque não é só sobre fazer uma planilha de entradas e saídas. Eu já tinha feito inúmeros cursos de inteligência financeira desde 2016, que eu comecei a estudar mais sobre isso, olhar para isso com seriedade, e ainda tinha questões. E ultimamente, né, eu fui aprendendo mais e eu vi que existe o lado inconsciente. O lado inconsciente é muito o que o Brunet traz no livro, que é ele que impacta na gente também. E você vai ver, Amanda, se você aprofundar, tem questões do passado que hoje interferem na sua forma de assimilar e interpretar situações envolvendo dinheiro na sua vida. E não é sobre você ser controlada ou descontrolada, é sobre essas memórias que às vezes você nem se lembra, mas tá no seu inconsciente interferirem no seu comportamento. E aí não é sobre ser certo ou errado, é sobre aprender, respeitar, ressignificar para a coisa mudar. Eu passei por um processo bem profundo disso no ano passado. Eu tomei uma decisão que foi um divisor de águas até. Eu vivia, estava vindo um movimento aqui que eu achava que estava tudo sob controle na questão financeira, e aí eu falei, não, eu vou contratar uma mentoria financeira. E essa mentoria financeira foi muito abençoada por Deus, essa mentora, porque ela foi exatamente nessas questões emocionais. Porque eu ainda falei para ela, tem alguma coisa que eu não sei o que está acontecendo. Eu sei fazer planilha, eu sei controlar minhas contas, eu sei, mas eu não consigo fazer. Toda vez que eu vou fazer, toda vez que eu vou falar do tema, tem alguma questão aqui. E aí a gente foi na raiz, né? Então, eu tô vindo aqui no exercício trazendo para vocês esse olhar da crença, que é o primeiro nível
que dá para a gente trabalhar assim em grupo. Mas existem camadas mais profundas, né? Então, o meu convite, Amanda, é que você também, no seu tempo, se permita olhar mais para dentro, porque com certeza ainda tem questões que podem interferir. Ainda mais agora que você é mãe, é importante você observar a forma como você leva isso para os seus filhos, porque não é sobre ser certo ou errado, cada um interpreta de um jeito. Mas você, como a adulta, né, da família, pode ajudar seus filhos a crescerem sem crenças negativas sobre dinheiro. Porque qual é o problema que a gente tem na nossa sociedade hoje? O brasileiro não tem educação financeira. Ele não é ensinado a cuidar do dinheiro. O dinheiro é um tabu na escola. A maioria dos professores está endividado. A maioria dos professores não sabe cuidar do próprio dinheiro, né? Então, como é que ele vai ensinar educação financeira na escola? E não é só escola pública, na particular também. Eu peguei vários professores que meus filhos viveram esse movimento. No início foram para a escola pública, porque eu estava fazendo faculdade, eu não tinha condição de pagar as duas coisas. Quando eu terminei a faculdade, aí o nosso orçamento da família deu para separar e colocar os dois na escola particular. Que escola particular é mais caro que faculdade, gente, acreditem. É mais caro que faculdade. E lá eles não tinham educação financeira. Vinha uma consultoria de fora em uma das escolas, uma vez por mês, fazer um movimento de educação financeira. Mas esse projeto não durou muito tempo. Por quê? Pela mentalidade dos professores e acredito que alguns pais também, que não aprovavam isso. Então, você tem agora também, Amanda, nas mãos a oportunidade de fazer diferente com seus filhos. Então, que você também leve isso de forma leve para eles. Porque aqui depois que eu comecei a ter essa clareza, eu comecei a trabalhar muito isso com meu filho. Porque qual é o ponto aqui? Às vezes a gente se limita e se trava de crescer na vida contando história, dizendo que a gente não vai, por quê? Porque a gente não precisa. E aí eu gosto muito de trazer isso, né? Que ele começa o livro falando: ninguém quer o dinheiro. As pessoas querem a segurança, o capital, os amigos que o dinheiro proporciona, né? Só que como as pessoas não sabem quem são nem o que querem, colocam toda a esperança e felicidade, toda a esperança de felicidade no dinheiro. Então, eu gostei dessa frase aqui, eu deixei bem destacada no meu bloco de notas, porque é muito isso, a pessoa coloca a esperança de felicidade no dinheiro. Aí, quando ela não tem clareza de que vai ser possível isso, ela começa a contar a história de que não precisa do dinheiro, de que não precisa crescer, começa a criticar quem tem, mas está tudo dentro dela, é tudo sobre ela. Até o T. Harv Eker fala nos Segredos da Mente Milionária, que a Marluce está lendo, tem uma parte lá que ele fala que o pobre odeia o rico, não é porque o rico é rico, é porque o rico mostra para o pobre que ele não está fazendo a parte dele para enriquecer. Porque ele mostra para o pobre que é possível viver diferente. E aí, como ele fica com raiva disso porque ele não vive, ele vai lá e fala mal do rico, estraga o carro do rico e etc. E aí, para mim, essa parte do Brunet fecha essa visão. Porque a pessoa, por não saber o que quer, coloca a esperança de felicidade no dinheiro. E aí eu quero perguntar para vocês, né? Diante do quem leu o livro, claro, diante disso, qual foi o maior insight, qual foi o maior aprendizado que essa abordagem do Brunet trouxe para vocês? Rafa, quer falar? Que as meninas estão mais como ouvintes, né? A Alciene que entrou, acho que também está como ouvinte acompanhando aqui. Eu confesso que eu não refleti muito nessa questão da esperança no dinheiro, mas agora tu falando, eu fiz isso, né? Porque eu comecei a estudar finanças para sair do concurso público que eu tinha acabado de entrar. Então, eu não fazia ideia do que eu queria fazer da vida, eu não fazia ideia do que eu queria fazer depois, mas eu sabia que eu ia precisar de dinheiro para
mudar de vida. Então, foi daí que eu comecei a estudar investimento, finança pessoal, essas coisas todas, lá em 2006. É estranho porque, igual eu falei, eu não refleti nesse ponto, mas é estranho porque, ao mesmo tempo que eu fiz isso de depositar a esperança no dinheiro, eu não sei se, no meu caso específico, foi esperança mesmo, ou se foi simplesmente um trampolim ou um escudo para eu poder conseguir dar o pulo, sabe? O paraquedas. Se tudo der errado, eu tenho uma Sim. proteção. Então, teve esse movimento, mas eu não sei se eu consigo ver como esperança, do tipo. Mas pensa no livro como Nunca. um todo, o que que você vê assim Aham. que ele trouxe assim de insight para você? Então, o que eu anotei aqui, eu anotei alguns tópicos do que para mim me chamou mais atenção, porque algumas coisas, Uhum. ou a visão, igual eu sempre falei, eu nunca fiz terapia. Então, muita coisa, muito assunto que a gente entra de reflexão, eu não tenho esse exercício de olhar para dentro. Eu sou muito analítico. Então, eu tenho esse ponto cego na parte de olhar para dentro, por isso que esse livro tocou em alguns pontos que eu achei diferentes. E aí eu acabei listando. Alguns eu não consigo ver e alguns me chamaram muita atenção, igual o papo de contribuir, que para você era natural, e para mim foi uma novidade completa, porque eu nunca tinha Sim. olhado por esse ponto. Uma coisa que eu anotei que me chamou a atenção bastante, e não é nem na questão, não entra nesse tópico específico da esperança, mas é a questão de clareza do que você quer e onde você quer chegar. Que aí eu acho que entra um pouco no que eu pensava. Eu depositei, entre aspas, a esperança no dinheiro, mas com essa visão aqui, de Sim. meta e clareza do que eu precisava, quanto que eu precisava guardar, quanto que eu precisava ter de renda passiva para poder pular fora. Então, essa parte de meta e de desfrutar e dar valor para aquilo que a gente já conquistou, para mim, já era uma coisa um pouco mais próxima da minha realidade, mas que a forma que ele abordou me chamou bastante atenção, que conecta com outro cara que eu estudei esse ano, inclusive, que fala sobre isso, que é do Murilo Gun. Não sei se tu Uhum. acompanha, eu acho ele loucaço, por isso que eu gosto. Ele tem uma abordagem bem Bem diferente diferente. e tradicional, mas ele toca nesse ponto muito em comum com o Brunet, de você ter a meta, porque a gente sempre fala, temos que ter a reserva de emergência, temos que ter, no mínimo, X. A gente sempre pensa no piso, a gente nunca pensa no teto. É, E aí acaba ficando abstrato. E aí eu acho que é onde as pessoas geralmente se perdem e a ambição vira ganância. sim, Porque como você não tem o teto, o céu é o limite. E aí, tu vai sim. até onde? Esse vai até onde que é esquisito e as pessoas perdem a mão. Então, eu gostei muito dessa ideia do Brunet de você conseguir mensurar aonde você quer chegar, qual é o padrão de vida que você gostaria, a rotina que você gostaria de ter. Isso eu achei bem legal, porque conversa com isso do Murilo Gun. E não Sim. que isso te impeça de, como diria a nossa ex-presidenta, quando bater a meta, dobrar a meta. Porque Dobrar a meta. às vezes você visualizou alguma coisa que, para a sua realidade de hoje, seria uma meta legal, mas de repente, quando você chegar lá, dependendo do seu ambiente, dependendo das referências, que ele fala muito disso no livro também, nada te impede de subir a régua, Sim. mas nunca deixando o teto em aberto. Você sobe a régua, mas você tem que ter isso mensurável, até para poder tu mandar a mensagem para o universo: olha, este É valor é isso aqui, aqui. entendeu? Para você conseguir começar a criar o como para chegar naquele ponto que você É, estabeleceu como meta. E se ela isso fica aí. sem teto, você não tem referência nenhuma, o teu cérebro não consegue nem sequer te ajudar no como para chegar, porque ele não sabe onde chegar. É, Então, isso eu gostei bastante, de você ter essa mensuração, nem que seja o próximo degrau, de repente, mas você ter isso palpável. é.
Isso é bem legal. E ele traz isso assim, né? Primeiro nessa frase, né? De se as pessoas não sabem o que querem, colocam a esperança de felicidade no dinheiro. É muito isso. E eu conecto isso que você está falando com outro ponto que ele coloca lá, que dinheiro não é nada sem uma mente que o controle. Porque se Uhum. você não trabalhar o seu modelo de dinheiro, gastar dinheiro vai significar apenas reparar dores do passado. E aí, de novo, o dinheiro não é nada sem uma mente que o controle, né? E esse controle tá, às vezes, de colocar esses marcos. No coaching, a gente chama isso que você trouxe como teto de marco. Então, é assim: qual é o próximo marco que eu vou alcançar? Que foi isso que eu vivi durante muitos anos, que eu não tinha coragem de falar abertamente. Eu falava em círculos muito fechados quando eu falava. A maioria das vezes eu só escrevia. Que era, a minha meta era, eu ganhava um salário na época de 4.000, a minha meta era ganhar um salário de 8.000. Aí depois a minha meta era ganhar um salário de 10.000. Como? Me tornando gerente, coordenador e assim por diante. Depois eu queria um salário de 16.000. E assim eu fui colocando alguns marcos. No coaching, a gente ajuda nesse processo, ajudando a pessoa a trazer assim, qual que é o próximo lugar que você quer estar? E aí o Brunet ele traz muito isso, né? O que eu gostei no finalzinho do livro, ele fala que enquanto alguns amigos dele vivem uma vida plena e se sentem felizes comendo em restaurante caro e viagens, gastando com isso, ele se sente feliz assistindo filme e comendo pipoca com a família. E aí ele investiu em fazer uma sala de cinema em casa para ter tempo com a família. Aqui, o que que me conecta muito? É que quando a gente, que ele fala no início do livro, e que nessa hora que ele traz essa visão para mim conectou, que ele fala, né, quando o dinheiro governa nossos sentimentos, os valores se invertem. E prosperidade não é dinheiro, e sim ter tudo aquilo de que precisamos para cumprir nosso propósito no mundo. E as pessoas têm uma mania de confundir prosperidade com dinheiro. Tanto é que eu falo, eu desejo que você seja muito próspero. A pessoa já acha que eu estou desejando que ela seja cheia de dinheiro, que também é diferente de ter riquezas, né? E eu gosto que no livro ele traz esses temas: o que que é o dinheiro, o que que é prosperidade, o que que é riqueza. Agora, qual é o ponto aqui? É cada um olhar. A gente fez o exercício de listar três coisas que a gente acredita sobre o dinheiro. É hora de olhar para isso e pensar, principalmente se é uma frase que limita a sua visão com o dinheiro. Será se é isso mesmo? Porque se é assim, todo mundo que tem dinheiro então é sujo? Será que todo rico é desonesto? Que é outra frase, outra crença coletiva, que todo rico é corrupto. Será mesmo? Né? Ou então falar, não, para ter dinheiro tem que roubar alguém, tem que enganar. Será? A Para gente um às ganhar, o outro tem que vezes perder. para um ganhar, o outro tem que perder. Eu vejo que assim, a nossa geração foi uma geração que foi ensinada a senta e fica quieto. Enquanto o adulto está falando, a criança escuta e não pergunta. A geração que está vindo depois de nós já é uma geração mais questionadora. Então, algumas crenças coletivas, eles já vêm com um driver interno que eles questionam. A gente não veio com esse driver. Então, a gente precisa trabalhar isso. Mas agora eu quero que você repense essas frases que você anotou e do lado eu quero que você coloque qual é a vida de sucesso que você deseja para você, né? O que que é ter riqueza na sua vida? Para mim, quando eu fiz esse exercício a primeira vez, para mim eu me considerar bem-sucedida era eu estar muito bem casada, a minha casa ser um porto seguro para mim, para o meu marido e para os meus filhos, e que a gente não tivesse briga, que a gente vivesse em paz. Isso para mim era ser bem-sucedida na família. O que que era ser bem-sucedida na carreira? Era trabalhar com algo que eu gostasse, que eu tivesse um salário que eu acreditasse que era o justo e que eu pudesse fazer o meu melhor ali dentro. Isso para mim era ser bem-sucedida na carreira. Então já teve vezes das pessoas olharem e falarem: Poxa, mas por que que você não muda de empresa? Porque eu estou muito feliz aqui. E por que que eu estava feliz? Porque eu entregava o meu melhor ali. E eu era reconhecida. Eu não tinha aumento toda hora, mas eu era respeitada, eu era ouvida, eu era reconhecida.
Às vezes a gente se perde no rolê da vida porque a gente não define parâmetros para nós. A gente começa a olhar o que que é riqueza, o que que é ter dinheiro, o que que é ser próspero no ponto de vista e na lente do outro. Aí aqui eu vou trazer um exemplo para vocês dessa questão da lente que vai ficar legal. Fim do ano, a gente estava reunido em família aqui em casa. Meu pai, minha madrasta, minha cunhada pegaram o meu óculos, que tá aqui, meus óculos. Cada um pôs na cara para ver. Cada um falou uma coisa diferente. Nossa, mas esse óculos é muito forte. Meu Deus, só de pôr que eu já tô tonta. A outra vira e fala: Nossa, mas essa armação é muito grande. E a lente, gente. Como é que você enxerga? Tá tudo distorcido aqui, não tô vendo nada. Aí o meu pai pôs na cara e falou: Nossa, mas para ler, você usa para ler para longe? Gente, embaralha tudo, não consigo ler nada. E de longe eu não preciso do para longe. Aí eu peguei o óculos de volta e falei: Pois é, gente, mas esse óculos foi feito para mim. É o meu óculos. Aí eu te pergunto: qual é o óculos que você está usando para enxergar a sua vida? No aspecto emocional, no aspecto financeiro, em todos os lados. Porque o que o Brunet traz aqui nesse livro é muito essa visão. Qual lente eu estou usando para definir a minha vida e os parâmetros da minha vida? Então, eu gostei muito no fim quando ele traz essa visão dele do que é sucesso para ele, porque no início ele fala que lá no começo ele gastava rodo, ele fazia dívida, ele gastava com o que não tinha para agradar as pessoas e para compensar as faltas do passado. Quantas vezes a gente não se vê fazendo isso, gente? E sabe qual é o problema? Não é a gente se ver fazendo isso, é a gente não admitir que faz. O problema é esse. Porque quando a gente reconhece que a gente faz isso, a gente dá a oportunidade a nós mesmos de mudar, porque tem saída. Só que o que que acontece? É mais fácil eu ficar contando história de que eu sou assim, porque a minha mãe isso, meu pai aquilo, meu patrão aquilo, o governo aquilo outro, do que eu admitir que eu sou assim porque eu nunca olhei para isso. E agora decidi olhar e resolver essa parada. Por quê? Porque é mais cômodo. Enquanto eu conto essa história, eu tô igual todo mundo. Quando eu assumo a responsabilidade, eu me diferencio. E o Brunet fala isso no livro também, que quando você assume esse lugar, você vai se diferenciar. Só que qual que é a vantagem? Que você vai criar o seu próprio parâmetro e vai viver a sua própria vida. Ele até traz, né, que aquilo que influencia seu emocional governa a sua vida. E aí ele traz no capítulo 6 o motivo pelo qual muitas pessoas não têm saúde financeira e paz emocional é porque nunca tomaram a decisão que isso aconteça. Então não é sobre as histórias que a gente conta, é sobre a decisão que a gente não toma. E aí, a partir disso, eu quero que você anote aí, com esse pouco que você, principalmente quem não leu o livro, né? Com esse pouco que a gente está trazendo aqui do livro. Qual decisão você toma hoje sobre sua vida financeira e emocional? Às vezes a primeira decisão é: vou parar de contar a história, encarar aqui e pedir ajuda. Às vezes a decisão é: vou gastar menos, vou guardar R$ 50 ou qualquer coisa assim. Então, eu quero que você pense aí qual é a decisão que você toma a partir do pouco que a gente está trazendo aqui, porque a nossa vida ela é feita das nossas escolhas e decisões. Tudo que cada um de nós viveu até aqui serviu para nos formar e nos trazer até aqui. Só que é o que a gente faz com isso que determina o nosso futuro. Se a gente vai continuar repetindo o filme, né? Eu brinco muito que é o CD riscado, né? Que fica toda hora ali, que não anda, não avança. Na época do vinil era o disco arranhado, que também era o inferno, mas eu acho que o CD é até mais legal, porque o disco eu tinha como ir lá e mudar a agulha para ele pular e ir para frente. O CD não tem, ele fica imprestável. E aí, nisso que eu estou trazendo aqui, o CD é o melhor exemplo, porque se você continuar repetindo a mesma história cada vez mais, você vai ficando cada vez mais distante da vida plena e próspera que você pode ter. E aí você acaba se sentindo
imprestável. Não é que você é imprestável, mas você se sente assim, porque a sua vida não anda, porque você não avança. E por que que isso acontece? Porque você dá um poder maior do que o dinheiro tem na tua vida. Você torna ele o seu senhor, você torna ele o seu mestre, quando ele é ferramenta. Faz sentido? Tá gerando provocações aí? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? O espaço está aberto, independente de terem lido. O que acontece, gente? A gente tem um lado emocional que a gente não é ensinado a trabalhar. Manu, você quer falar? Pode falar, que eu vi que você ligou a câmera. Não, é porque eu tava só dando banho no bebezinho, aí agora eu tô tranquila aqui, mas eu tava ouvindo com fone de ouvido, assim. Ah, tá bom. A gente tem que ir na raiz, né? Na raiz do problema, né? Para resolver É, as questões financeiras. Não só olhar por cima, mas ir na, igual você falou, a questão é bem mais profunda, né? Questão financeira, né? é. Os meus avós já. Eu lembro a felicidade da minha avó quando ela pegou o dinheiro. Travou para vocês também, que aqui para mim travou. Vê se volta. Travou legal. Travou total, né? Daqui a pouco ela volta. Você vê como tem um. Essa questão tem um campo forte aí, né? Que isso não é só a internet, tem várias outras questões. E é isso, né? A gente precisa olhar para esse lado, porque quanto menos a gente olha para essas questões na raiz, mais a gente tem problemas, mais a gente tem dificuldades. E aí você pode estar pensando, mas por onde eu começo, Alcione? Como assim? Eu nunca passei por isso. Chego aqui para falar do debate do livro, você está falando que eu tenho que olhar para o meu passado, resolver meus paranauê, e por onde eu começo? Você pode começar olhando para o futuro, definindo como você quer viver a sua vida dos próximos 5 anos. A partir daí, você começa a olhar para isso, começa a entender o que que pode te ajudar a ir para lá, o que que está te atrapalhando de chegar naquele lugar, e aí sim você vai pedir ajuda de um terapeuta, você vai fazer um processo de coaching, você vai começar a trabalhar essas questões. Pode falar, Rafa. Teve uma queda de energia aqui, por isso que eu sumi. Caiu, caiu tudo aqui, menina. Voltei. Mas acho que tá instável aí, que tá dando uma picotada em tudo que você tá falando. Tá estável um pouquinho, mas Eita. Mas quer eu tô falar, ouvindo terminar o vocês agora. raciocínio? Tá bom, Não, tá ótimo. Pera, deixa eu. tá bom. Combinado, então. Pode falar, Rafa. Então, esse negócio de estabelecer meta, de botar no papel o que a gente quer para os próximos anos, e a galera tem esse metas de pequeno, curto, médio e longo prazo, o pessoal trabalha muito com essa ideia dos 5 anos. Uma vez eu estava estudando, não lembro nem de quem foi que eu li isso, mas a pessoa falava para a gente tentar pegar a nossa planilha normal ali de gastos e você projetar como seria a vida dos seus sonhos. Então, exemplo, você gasta hoje X de aluguel ou de prestação, e você pesquisar mesmo na internet quanto custaria para você alugar a casa dos seus sonhos. Às vezes você acha que é um valor absurdo e com 3.000 por mês, por exemplo, você às vezes tem um aluguel muito legal. Aí tu Sim, bota no papel 3.000 de aluguel. Mercado, eu gasto 700 por mês. Se eu gastar 3, vai ficar legal? E tu vai fazendo essa projeção. Por quê? Você chega num número mágico, e é mais ou menos o que o Thiago fala ali no livro, de você ter essa meta, você chega naquele número
que às vezes é muito mais baixo do que você imagina, que a pessoa, não, eu tenho que ter uma renda de 50 mil. Mas se você botar na ponta do lápis, hoje, de repente, com 20, você tem tudo que você está sonhando hoje e sobra troco. E aí, volta naquilo que eu comentei antes, de repente, até você chegar nesse lugar que você projetou, aí você vai ter clareza do que você faria com 50. É, Porque não adianta nada você ganhar 50 se você não sabe nem o que tu quer fazer com isso. Tipo, o teu cérebro não consegue medir isso. é Então, é isso. legal você ter essa projeção para uns 5 anos. Primeiro, para você saber quanto você realmente precisa. E depois, sim, se for o caso, você dobrar a meta. Mas você já tem um ponto de partida que às vezes é muito menor, para não ficar muito no abstrato. Eu quero ganhar 1 milhão. Tu não sabe nem o que tu vai fazer com 1 milhão, tipo, para quê? Aí entra naquele monte, Exato. o Brunet fala também, né, do pessoal que ganha na Mega Sena E e o dinheiro joga tudo evapora. Por fora. quê? A pessoa não estava preparada para isso, ela nunca nem sequer É, se imaginou com a renda que esse 1 milhão ia proporcionar para ela. exato. E esse exercício é muito poderoso, porque quando você faz isso, você joga. Por isso que eu joguei 5 anos, mas se for muito tempo, joga daqui 1 ano. Eu comecei esse exercício aqui de olhar e falar, poxa, onde eu quero morar? Ah, eu quero morar no bairro tal. Quanto custa morar naquele bairro? E eu fui atrás do aluguel, eu fui ver, falei, cara, não tá tão fora. Então, vou me organizar, trabalhar para ir para lá. Agora, o que que impede a gente, às vezes? A gente tem dificuldade de olhar para frente, porque a gente está tão no automático, no modo sobrevivência, que a gente desativa o modo sonho. Porque quem é que projeta o futuro? É o nosso modo sonho. E por que que a gente não faz isso às vezes? Porque a gente fica com medo da mudança. E as pessoas têm mais medo da mudança, não é como que fala? Eu estava lendo isso num estudo. As pessoas têm medo da mudança porque elas preferem o desconforto conhecido do que o novo que elas não conhecem. Então é mais fácil ficar aqui com um sapato que está furando o meu pé e que eu choro todo dia, mas eu piso lá todo dia me furando, do que eu comprar um sapato novo que eu não sei se vai servir, mas meu pé vai parar de furar. Só que é mais cômodo para o meu cérebro reclamar que tá furando o pé, que tá doendo, do que pegar e sair e olhar que existe outro tipo de sapato para pôr no pé. E aqui entra de novo a questão que a maioria das pessoas, o senso comum, para de projetar o futuro que deseja, culpando o dinheiro. Não olho para isso porque eu não tenho dinheiro. Não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Ah, mas o dinheiro que eu faço hoje não dá conta. Quando na verdade não é sobre o dinheiro. Acabei de ler aqui. É sobre tomar a decisão. Quando você toma a decisão de mudar a sua vida, as coisas acontecem. As pessoas surgem. O Brunet fala isso no livro também. A hora que você toma a decisão, do nada, surge uma pessoa de cá, surge uma pessoa de lá, abre-se uma porta, uma oportunidade. Só que o que que é mais cômodo para a maioria das pessoas? Ficar sentada contando história e reclamando e chorando. Por quê? Às vezes as pessoas sentam para ver quem tem mais desgraça, para ver quem ganha no ranking da desgraça. E isso é terrível, porque a gente precisa escolher olhar para o futuro num lugar como ele traz, ter paz financeira, saúde emocional para ter paz financeira, né? É isso, Rafa, quer resolver ou só quer reclamar, né? Eu já tive várias pessoas que se afastaram de mim porque eu fiz essa pergunta. O que que você quer? Você quer resolver? Quer resolver? Bora resolver. Mas se quer ficar chorando, me desculpa, mas não é comigo, né? Então, eu gostei muito desse olhar do Brunet, que ele traz esse apanhado, né, aqui, que a gente está falando, que é muito mais profundo do que só fazer uma planilha, do que só fazer conta, do que só olhar para o saldo bancário. É sobre como a gente se sente, como a gente se vê, o que que a gente acredita sobre nós, o que que a gente acredita sobre a vida, o que que a gente enxerga que pode nos levar mais longe. E às vezes a gente não está indo mais longe porque a gente está com óculos sujo.
A gente às vezes nem tá com o nosso óculos, a gente tá com o óculos do nosso pai, da nossa mãe, que viveu a vida deles e que foi até onde conseguiu. E é libertador quando você decide ser você, porque você é diferente, ponto. Cada um é um, né? Então, eu não vou repetir os erros da minha mãe, eu não vou repetir o que ela acredita que é. E eu lembro que quando eu era jovem, adolescente, esse era o meu maior motivo de briga com ela. Hoje eu entendo e dou graças a Deus que eu já era diferente naquela época. Por quê? Porque ela queria que eu fizesse do jeitinho dela. Eu falava, eu não sou a senhora, eu sou eu. Eu penso diferente, eu sou diferente, eu quero diferente. E qual o problema disso? Né? Então, é muito nesse lugar. Pode falar, Alciene. Boa noite. Boa noite. É, gostei muito da fala quando você fala que a decisão, né? Eu tenho uma história, em breve ela estará na rede social, estou me preparando para isso, mas quando eu tomei essa decisão de sair da bolha, eu considero uma bolha, que era o meu trabalho, trabalhei quase 16 anos na mineração e eu decidi encerrar esse ciclo e ser uma empreendedora e trabalhar com comunicação. E para que isso acontecesse, que está acontecendo já, eu decidi também estudar, realizar um sonho de menina, que é ir para a universidade de segunda a sexta. E eu estou fazendo isso. Psicologia, eu quero entender por que nossa mente reage assim, o autoconhecimento, como transforma o ser humano, né? Sim, E nos desbloqueiam. E uma parte que eu mais gosto foi o Rafael, né? Ele falou de anotar metas. Durante esses 15 anos, todo ano eu anotava uma meta. E nunca estava. Ela ficava sempre anotada. Eu disse, mas um dia eu vou conseguir. E quando foi 2025, eu anotei novamente essa mesma meta, que era montar um negócio para minha irmã. Minha irmã, ela é uma cozinheira de mão cheia. E aí eu decidi a gente montar esse empreendimento e foi o quarto da minha mãe. Nós transformamos numa cozinha industrial hoje. Nossa lanchonete na cidade de Santa Luzia, Maranhão, está sendo o melhor caldo da cidade. E tudo. é transformador como a gente vê o mundo depois que você estoura a bolha. É isso. Em breve vocês verão minha história, né? Combinado. Parabéns, parabéns pela trajetória. E é muito isso, é a tomada de decisão, né? Você foi ali todo ano colocando aquilo. E aqui, uma coisa que eu aprendi também, a gente põe a meta e quanto mais eu sinto que ela é real, mais eu consigo realizá-la. Porque às vezes eu só ponho no papel, mas eu ainda não me conectei. Tudo bem, lindo? Eu ainda não me conectei com esse resultado. Aí tá só no papel. A hora que eu olho. E olha que legal, Alciane, você falou, da última vez que você anotou, você falou, agora vai acontecer. E aí aconteceu, né? Parabéns, é isso, né? A gente vai muito nesse lugar. Obrigada, Amanda. Fico muito feliz que ajudou. E aqui, o que que eu acho interessante a gente trazer, né? Ele traz Você ia falar, Alciene? Acho que abriu aí? Acho que não, né? Tá bom, Não, tá não. bom. Eu gostei aqui também do que ele trouxe em relação ao dinheiro, quando ele fala do processo do bolo.
que a gente às vezes culpa o dinheiro ou joga, né, muita responsabilidade para o dinheiro e esquece de um processo que acontece até aquele item que a gente quer chegar nas nossas mãos. E ele fala do bolo, no caso dele, o bolo de aipim com coco, que ele gosta, né? Que ele fala, não é só chegar na loja e comprar. Teve alguém que foi lá e plantou a semente da mandioca. Alguém foi lá e cuidou da mandioca para ela crescer. Aí alguém foi lá e colheu, tratou, levou para o mercado, levou lá para o agricultor, pro atravessador lá que traz para quem faz o bolo. Quem faz o bolo teve todo um processo. E por que que ele traz isso, né? Que quando a gente foca só no dinheiro, a gente diminui todo o resto que precisa acontecer para a gente ter aquilo em casa. Nesse caso aqui dele, né, nesse exemplo, o bolo. E aí, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser qualquer bem. Quando eu faço isso, eu faço com que as outras coisas percam sentido e dou de novo um poder muito exagerado ao dinheiro, que é só uma ferramenta. E aqui o que que é importante, né? A gente lembrar que aquele carro que você quer novo na garagem, aquela viagem, Rafa, que cuida aí das viagens para o pessoal, aquele movimento, né, que você quer fazer do seu negócio, não é o dinheiro apenas. E quando você joga tudo no dinheiro, você diminui todo um processo que precisa acontecer ou que já aconteceu para aquele resultado se concluir. Por exemplo, vamos pensar aqui na nossa vida empreendedora. Às vezes você está só olhando o faturamento no fim do mês. Tá só mirando naquele dinheiro na conta. Só que você se esquece do cliente que você vai servir, seja com um produto ou um serviço. Você se esquece do seu processo diário de organização, de falar com um cliente novo todo dia, de falar com clientes que já compraram de você, para poder oferecer o seu serviço ou o seu produto, para aí sim você ter o faturamento no fim do mês. Aí você não faz a sua parte e você quer depois que o dinheiro brote na conta, que o Brunel usa esse exemplo para a mesma questão, né? Que a gente precisa lembrar que existe um processo, que eu não posso atribuir todo o poder ao dinheiro, ele é ferramenta. E eu que controlo a ferramenta, e como quem controla a ferramenta, eu preciso aprender a usar. Que é igual quando você pega aqui, eu não sei usar furadeira. Se eu pegar uma furadeira aqui para usar, eu vou estourar as paredes, eu vou me estourar. Ela é uma ferramenta, é muito útil, mas eu não sei usar. Agora, se você me dá uma chave de carro, aquelas que aperta a roda do carro, se você me dá uma chave de fenda, eu sei usar. Então, o que que acontece? Às vezes a gente também olha para o dinheiro assim, a gente quer ele, mas não sabe usar ele, não respeita ele e dá um valor que ele não tem, dá uma força que ele não tem. E para a gente encerrar, eu vou trazer aqui um outro ponto, né, que ele trouxe, que a gente não pode amar mais a ferramenta de construção do que a casa que foi construída. Então, às vezes, a gente está olhando só aquele carro novo, olhando o dinheiro que vai para ele, mas você não valoriza o trabalho que você teve, a dedicação que você teve, o quanto você se desenvolveu para chegar lá. Aí você atribui mais, né? Ama mais a ferramenta do que a casa construída que foi viver o seu processo. Então, eu gostei muito dessa frase aqui que ele trouxe porque às vezes é isso, a gente empodera tanto o dinheiro que a gente vira um nada perto dele. E aí volta para o que Robert Kiyosaki fala em Pai Rico, Pai Pobre: dinheiro é uma ideia. Elaine Ourives fala: dinheiro é energia. O T. Harv fala também que dinheiro é energia. Então, se dinheiro é energia, por que que eu estou dando tanta força, tanto poder para isso, se quem conduz e movimenta tudo sou eu como o observador? E aí, aqui, para encerrar, né, o livro, o que eu gostei aqui tem um pouco a ver com o que você falou, Rafa, do plano, que ele pergunta assim: qual é o seu plano de voo? Ele traz o exemplo do piloto
E aí pergunta pro piloto, né? Poxa, deve ser muito da hora pilotar essa máquina enorme aqui e tal. O piloto olha para ele e fala: Rapaz, que nada. Sem sinalização, sem plano de voo, a gente não faz nada aqui, porque não tem sinalização nas nuvens. Ou seja, você precisa ter um plano de voo, porque volto para a frase que eu falei: dinheiro é energia. Se o dinheiro é energia, ele vai para onde dedicar mais foco. Tudo que eu foco expande. Se eu olho para o dinheiro como um olhar, como a Amanda falou agora há pouco, escasso, de falta, o que que eu vou atrair e ampliar? A escassez e a falta. Se eu olho para o dinheiro com o olhar que ele me serve e que eu busco ter sabedoria para usá-lo, e minha emoção está no lugar que eu não gasto para parecer para os outros, ou agradar os outros, ou parecer quem eu não sou, ele vai me servir para que eu seja quem eu nasci para ser e que evidencie a minha identidade, a minha essência. E aí vem o plano de voo, porque conforme eu tomo decisões no meu plano de voo, eu direciono para onde esse dinheiro, esse movimento vai me levar. E aqui eu anotei uma frase que foi um insight que eu tive, tá? Que é assim, o segredo do bom plano emocional é você admitir que você não é um alecrim dourado e olhar o seu passado e história com outro prisma, de outro lugar, o lugar do observador. Então, eu vou trazer uma frase que eu ouvi de fora, mas que para mim conecta aqui. A nossa história, o seu passado, suas emoções, tudo o que aconteceu são as nuvens no céu. Mas você é o céu. Elas estão em você e elas passam. Mas você, como o céu, pode decidir qual nuvem fica, qual nuvem vai dissipar, qual nuvem vira chuva, qual nuvem vai embora como neblina. Ou se elas vão todas tampar a sua visibilidade e você vai ficar com o céu nublado. Por que isso? Porque no final do dia é tudo sobre nós e nossas emoções e sentimentos. E qual é a diferença de emoção e sentimento? Emoção é a reação instantânea do cérebro, instintiva, movimento de sobrevivência. Sentimento é a fase que eu racionalizo a emoção. E por que que eu preciso olhar para os dois? Porque às vezes eu tenho questões que eu não trabalhei, que algo que me acontece falando da vida financeira vira gatilho para disparar uma reação instintiva do mecanismo de sobrevivência, e depois eu dou um nome para isso, como ansiedade, medo e etc. E aqui eu vou deixar uma pergunta para você. Se a forma do ser humano interpretar, administrar o dinheiro e lidar com ele é emocional, o que falta para você buscar saúde nessa área hoje? Quero que você pense e anote aí, não precisa me responder, mas eu quero que você pense. O que que falta para buscar saúde nessa área hoje? Porque você não precisa ter o olhar de escassez, de não vou gastar nada, senão vou passar fome e depois vou ficar pobre. Mas você também não precisa ir ao outro extremo de gastar tudo até morrer, como se não houvesse amanhã. E todos os dois têm questões emocionais envolvidas. Ou então você ser tão controlado, tão controlado, tão controlado, ao ponto de até o controle precisar de controle, né? Então, isso tem questão emocional aí envolvida, né? Então, eu quero que você pense nisso. O que que falta para você buscar saúde nessa área? E o que te falta não é mais dinheiro. O que te falta às vezes é resolver questões do passado. Por exemplo, para mim, o que me ajudou muito foi voltar na minha história e eu identifiquei que o meu maior ponto de dificuldade para lidar com dinheiro é porque na minha família dinheiro era motivo de briga, era motivo de separação, era motivo de a gente ficar num canto e minha mãe e meu pai brigando no outro. Era motivo do meu pai sair de casa quando a gente queria brincar com ele para evitar briga. E tudo só estava bem quando ele chegava com dinheiro em casa. E olha que a gente vivia bem, não faltava nada. Mas ele tinha que trazer cada vez mais, cada vez mais. E aí
a minha criança interpretou o dinheiro como fonte de briga. E aí, como para mim, meu modelo de sucesso é família unida, casamento próspero, feliz, pleno, casa segura, o que que eu fazia? Eu não falava de dinheiro em lugar nenhum, para evitar briga. E toda vez que eu ia mexer num Excel para fazer o meu orçamento pessoal, vinha o sentimento de que algo ia dar errado. E eu não sabia o que era. Aí, quando eu fiz essa mentoria, eu descobri o que era. Trabalhei isso. Hoje, eu mexo no meu fluxo de caixa todo dia. Orçamento pessoal, sem problema. Abro a conta bancária, falo de dinheiro, sem crise. Então, eu quero que você pense aí, o que você precisa olhar na sua vida para buscar saúde nessa área. Porque a saúde, veja, o que que é a saúde? A saúde não é, quando a gente olha nosso corpo, né? A saúde não é você estar igual todo mundo, é você ter um organismo que funciona plenamente, sem que você tenha que tomar medicamento. Isso é saúde. Então, dentro da sua área financeira, o que você precisa olhar para trazer isso, trazer saúde para isso? E aí, fechando, dinheiro é diferente de prosperidade. Não confunda os dois. Prosperidade é ter o que você precisa para cumprir o seu propósito na Terra, e dinheiro é a ferramenta para você realizar os seus sonhos. Assim como riqueza, riqueza é você ter aquilo que é mais valioso para você. Hoje, para mim, o que que é a minha riqueza? A minha família. Tá com a minha família, tá junto aqui. Gente, não tem palavra para descrever como é bom poder estar em casa, ter a família aqui, poder dar beijo, dar abraço durante o dia. Isso é riqueza. E sempre foi, a gente sempre foi no eixo familiar. Agora, e para você? Qual é o seu padrão de riqueza? O que é riqueza para você? Cada um precisa saber quem é, o que quer e para onde vai, para poder lidar melhor com o dinheiro. E a partir daí, eu pergunto para vocês, e esse não precisa ser só quem leu o livro. A partir de tudo que a gente falou, qual decisão você toma hoje, a partir de todos os insights? Rafa, como você também leu o livro, se quiser, a partir da leitura do livro, se veio alguma decisão, qual decisão você tomou? Eu gosto da pergunta porque rolou isso hoje aqui em casa, né? Coincidência. Eu aprendi mexendo com finanças há muito tempo atrás, a questão de estudando investimento, que lá em 2007 eu guardava já dinheiro, porque, enfim, a família foi meio zoada, eu me botei a fazer concurso público, entrei para concurso público, na primeira semana decidi que eu queria sair, e no final das contas eu levei 15 anos para sair. Enfim, encurtando a história, eu comecei a investir muito. E aí, na época, um colega meu teve essa discussão. Ele, Rafa, a gente trabalha no mesmo emprego, tem o mesmo salário, mora na mesma cidade, os dois na época solteiros, sem filho, como é que tu guarda dinheiro e eu não? Eu chego no final do mês sem dinheiro nenhum. E eu falava, cara, eu percebi que você sempre vai chegar no final do dia sem dinheiro, no final do mês sem dinheiro nenhum. A diferença é que eu invisto assim que o salário bate. Eu chego igual você no final do mês sem dinheiro, mas eu já investi. E aí, enfim, encontrei com esse cara quase 20 anos depois. Ele falou que hoje ele investe bastante por causa dessa chamada que eu dei. E hoje, o que aconteceu? Eu percebi que eu estava muito quase workaholic, trabalhando que nem um louco e tudo mais, e não dá tempo de fazer nada. Eu estava até fazendo piada, né? Do Rafa, como é que tu tá? É igual 007, sem tempo para morrer, porque eu não estava fazendo nada. E aí eu decidi trazer essa minha teoria de investimento para essa minha realidade. Então foi uma decisão, não tomei agora, mas tomei hoje, que eu vou priorizar o que é prioridade. Então, não existe estar sem tempo para ir na academia, não existe eu estou sem tempo para ler um livro, não existe eu estou sem tempo para brincar com a pequena. Essas coisas serão a minha prioridade e eu vou encaixar o trabalho no restante do dia. A minha agenda vai ficar com tudo que é importante nela. E isso foi uma decisão de hoje, tanto é que terminei o livro hoje, fui na academia,
fiz as refeições com a pequena, então, assim, eu decidi que eu vou priorizar o que é prioridade, a minha riqueza. E o Uhum. trabalho, o dinheiro e todo o restante vai ser ferramenta. Isso vai mudar a sua vida. Isso Amém. vai mudar a sua vida. Porque quando a gente valoriza e prioriza o que é riqueza, o dinheiro vem. A vida vem. As coisas acontecem. E é muito importante esse olhar, porque no final você está construindo um estilo de vida que você vai ensinar a pequena a valorizar o que é importante. Porque no O final, raciocínio foi o mesmo. é Vou isso. chegar na sexta-feira com o trabalho todo acumulado, igual está sendo há meses, mas o que é prioridade foi feito. Exato. E até no trabalho, o que está acumulado, você também fazendo isso, você vai levar isso para dentro da empresa. Porque lá você vai olhar o que é prioridade que só eu, Rafa, preciso pôr a mão. E aí, o que não é, você vai delegar, você vai, de repente, excluir, porque nem é necessário. Que volta o que o T. Harv fala nos Segredos da Mente Milionária. O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. E como é importante isso, eu decidi também cuidar da minha saúde, ter tempo para leitura, e as coisas foram se encaixando. E a diferença? Tô mais disposta, tô com mais energia, tô conseguindo fazer minhas leituras, fazer meus resumos e tudo que precisa. Então só continua, porque esse é o caminho. E o mais legal, você põe o dinheiro no lugar que ele tem, que não é o centro da vida, ele é parte. Parabéns. Muito bom, muito bom. E vocês, meninas, Marlúcia, Alciene, Letícia, se conseguir, querem falar que decisão tomaram hoje? Tomou a decisão da viagem. Boa. Sim, eu lembro que você tinha falado mesmo dessa viagem, Letícia. E você, Marlúcia ou Alciene também, querem comentar qual decisão tomaram a partir de hoje? É, essa decisão de que a família, para mim, é o meu maior tesouro. Eu sempre valorizei a família, sempre foi em primeiro lugar. Quando eu me tornei mãe, eu pensava que eu tinha que compensar tudo para o meu filho, porque eu trabalhava. E quando eu vi eles crescerem, falar, chamar mamãe, mamãe, por que que você não vai? Mamãe, você faltou. Foi aonde a lâmpada me acendeu. Meu filho precisa de mim. Foi justamente quando eu tomei a decisão de encerrar um ciclo e cuidar do meu tesouro, minha Muito família. bom, muito Ficar em bom. casa, estudar, trabalhar em casa. E como você falou, como é bom o filho chegar onde você, dá um abraço, dá um beijo e dizer: Mamãe, eu te amo. Mamãe, você é linda. É maravilhoso. Esse é um grande tesouro. Muito bom, muito bom. E que você continue preservando esse tesouro, tendo prioridades aí, tendo tempo de qualidade com ele, para você poder curtir essa fase e, ao mesmo tempo, fazer tudo o que é importante. Muito bom. Sim. E essa parte de importante, eu aprendi muito hoje aqui com vocês. Rafael falou muito bem, você. Gostei muito do posicionamento, do entendimento do livro. Vou comprar, vou ler, porque a minha mesa é assim, ó. É uma pilha de Muito bom. livros. Sou apaixonada e os livros me transformaram. Muito bom, maravilhosa. A mim também. A mim também. Gosto muito da leitura por isso, porque os livros nos transformam. Obrigada, Alciene. Obrigada pelo feedback também. E você, Marluce, quer falar um pouquinho da decisão que você tomou? Amei, amei a didática aqui de vocês, eu amei tudo. Eu tenho um bicho de sete cabeças que chama método objetivo.
Estou começando com a decisão é fazer, começar pequenininho, né, com pequenas metas. Eu tenho assim dificuldade de botar no papel, ver as metas e tal. Eu tenho essa dificuldade, mas eu tomei a decisão de fazer. Isso aí, vai aos pouquinhos, igual a gente falou aquele dia. Para ir aumentando, né? E Isso, olhar vai para aos o dinheiro, pouquinhos. né? Para o dinheiro, igual o livro, né? O livro é algo muito legal que eu gostei, as afirmações, né? Eu tenho uma mente milionária, então foi bem difícil falar essas palavras. Foi, né? Foi desafio. Tira a Foi gente do bem nosso desafiador. Assim, lugar, né? é algo simples, mas que mexe assim com o nosso emocional, né? Como assim eu sou uma mente milionária? Como assim? É, porque ele está Mas é uma desafiando sua construção, crença. É uma a construção. crença, né? E aí eu já estou bem na segunda parte, já está bem mais fácil, né? Todos os dias fazer as afirmações, né? Que ele pede você fazer de manhã ou à noite, durante o dia, né? E agora está bem mais fácil de estar falando as afirmações, né? E os exercícios do livro também, que está sendo bem legal para praticar. Muito bom. Maravilhoso, E muito bom. a decisão que eu tomei é de começar com pequenas metas, né? Sim, Mesmo para as metas maravilhosa. Isso aí. É, financeiras. vai aos pouquinhos, né? Vai igual a gente conversou aquele dia, vai aos poucos. Sobre a frase, a afirmação, quando você for falar, respira fundo, feche os olhos e se veja o que é ter uma mente milionária. Não é sobre dinheiro, Sim, não é sobre ter muito dinheiro. O dinheiro vai vir, sim. mas a mente milionária é a mente capaz de criar a realidade dos seus sonhos. Então, Verdade, é vai sobre nesse mentalidade, lugar. né? É sobre a É, mentalidade. Parabéns por se sobre desafiar, porque mentalidade. é aos poucos que a gente vai incorporando, mas procura sentir isso, que é sobre a vida extraordinária que você quer ter. E aí você vai ver que vai ficar mais Sim, fácil de falar essa frase. Muito verdade. bom, gente. Maravilhoso. Vou pôr a gente aqui em galeria para tirar uma foto nossa juntos aqui. Deixa eu pegar o meu livro. Quem tá sem livro não tem problema. A gente vai junto aqui. Deixa eu fazer uma. Deixa eu pegar a captura aqui que fica mais fácil. Peraí. Deixa eu abrir. Vamos lá. Todo mundo pronto aí? Um, dois e. Peraí, deixa eu pegar mais uma para ficar melhor, que essa aqui a Alcione estava séria. Vai lá. Aí, deixa eu fazer de novo. Aí. Aê, agora tá todo mundo com uma carinha boa. Gente, adorei estar com vocês. Foi uma honra servir vocês no nosso encontro esse mês. Próximo mês a gente vai ler, né? No próximo debate, a gente vai ler um querido que mudou a minha cabeça, que é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Esse livro é poderosíssimo. Foi um dos Esse eu primeiros nunca, que eu li. esse eu nunca li. Eu vi a Sabrina, né, falando os três Sim, pontos, né, que ele pede lá, é. que é É, para você conseguir, né? É, eu achei bem legal, assim, a didática que ela falou no Café com as Sucessoras, gostei bastante. esse livro, Marlúcia, é maravilhoso. É um livro que, assim, ele mudou a minha forma de ver a vida, me ajudou a mudar a minha realidade, porque eu fiz os exercícios ali. E eu comentei aqui durante o debate que eu fazia minhas metas. Agora eu tenho salário de 4, eu quero salário de 8, quero salário de 10. Isso é só um pedacinho, mas foi a partir daquele livro. E quando eu comecei a usar o que eu vi nesse livro, minha vida mudou muito para melhor. Então, eu espero que seja contribuição aí na vida de vocês, esse livro também. A gente vai ler ele esse mês de maio para fazer o debate em junho. Se eu não me engano, é dia 10 que eu programei o encontro. Rafa, se você puder participar, vai ser muito bem-vindo. A Alciene também, estou muito feliz de ter você aqui. A Letícia e a Marlúcia já são de casa, mas também são sempre muito bem-vindas. Agora, o próximo passo, eu vou salvar esse vídeo, publicar no YouTube, que aí depois, se vocês quiserem, dá para rever também, tá bom? Obrigada, gente. Boa semana, uma honra contribuir com vocês e até o próximo encontro. Até mais.